Olá, minha gente, olá, família Biocrio. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu não entendo absolutamente nada. Eu vou falar um pouco sobre economia com vocês. E quem me conhece sabe que de economia não entendo nada, eu sou um cara falido. Mas vamos lá. O que está na moda hoje em economia são as criptomoedas, os bitcoins. Muito bem. O que é um bitcoin? Eu estou cheio de papelzinho aqui com as minhas anotações para eu poder conversar com você. É um assunto que eu não entendo, que eu não domino. Eu já peço desculpas antecipadas aí aos economistas se eu cometer imprecisões. A minha ideia é discutir o tema e levar isso para as questões biológicas. Mas vamos lá. O que é o Bitcoin? É uma criptomoeda digital descentralizada. Eu falo em criptomoeda digital porque ela está no mundo virtual. Não existe a representação em papel moeda de uma criptomoeda. Mas, como qualquer moeda, ela serve para transações, para compra e venda, seja compra e venda de produtos ou compra e venda de serviços. É uma moeda, só que ela é 100% virtual. E ela é descentralizada. Por quê? Porque não existe uma regulação feita por bancos, nem por governos, nem por empresas. As transações são feitas diretamente entre as pessoas. As informações dessas transações são lançadas numa plataforma que a gente chama de blockchain, que na verdade é um banco de dados, é um banco de dados públicos que todo mundo tem acesso para verificar essas transações, para verificar se elas estão ok e para validar essas transações. E na verdade a moeda, ela só vigora quando é decifrado um código único referente a esse Bitcoin ou essa criptomoeda, e este código único é que vai validar as transações que são realizadas. Muito bem, para decifrar esse código único, que é uma solução de uma equação matemática muito difícil, a solução de uma equação matemática praticamente impossível, aí é que entram os computadores para poder fazer isso. Esse processo de procura da solução desta equação matemática feita por computadores é chamado de mineração. Minerar. A mineração, na nossa cabeça, é um ato físico. Você vai lá, começa a bater o martelinho na rocha para tirar a coisa preciosa. E a ideia é essa. Os computadores vão ficar batendo na rocha, buscando a solução dessa equação, que é muito difícil, e uma solução única para ela, que é isso que vai validar todas essas transações econômicas que são feitas no mundo virtual. Tá? Então, minerar é buscar esta solução. E por isso que as coisas começam a ficar complicadas. Você tem muitas transações sendo feitas, essas transações são organizadas em blocos e você precisa validar esses blocos. Como? Resolvendo essa equação e aí dando um código para essas transações. Legal, os computadores precisam trabalhar. E cada vez mais a gente precisa de um número maior de computadores fazendo isso com maior velocidade, porque o número de transações cresce no mundo inteiro. Hoje, existe o que nós chamamos de fazendas de mineração. O que é isso? São locais, grandes galpões gigantes, em que milhares de computadores poderosíssimos, estão trabalhando 24 horas por dia para tentar resolver essa equação, e cada vez que eles resolvem essa equação, um conjunto de transações dessas são validadas. Estima-se que a cada 10 minutos hoje uma equação dessa é resolvida e um grupo de transações são validadas. Mas isso por conta dos milhares e milhares de computadores espalhados pelo mundo em fazendas de mineração, garimpando exatamente esses códigos através de tentativas e erros. Ok? E daí? O que isso tem a ver com toda a história? Uma corrida tecnológica absurda. Eu preciso de equipamentos cada vez mais potentes e softwares cada vez mais sofisticados para tentar resolver essas equações matemáticas. Os equipamentos vão se tornando obsoletos muito rapidamente. Em segundo lugar, a demanda energética. Para manter essas fazendas funcionando 24 horas com esses computadores potentes demais, a demanda energética, o gasto de energia é absurdo. Estima-se que essas fazendas espalhadas pelo mundo, essas fazendas de mineração espalhadas pelo mundo, gastam energias equivalente a países. Olha que coisa louca. Essas fazendas gastariam a quantidade de energia equivalente à da Argentina. A quantidade de energia gasta pela Nova Zelândia. Então, um país inteiro gasta uma certa quantidade de energia. E isto, hoje, está sendo equivalente ao que essas fazendas de mineração gastam para resolver essas equações, para minerar novos códigos. Sacou?
Isso está gerando um problema de natureza ecológica, um problema de natureza ambiental. Porque gerar energia termina emitindo carbono, principalmente que você não sabe qual é a fonte para essas energias, se é carvão, se é petróleo e etc. E aí é que a coisa pega. Muitas empresas hoje são valorizadas no mercado exatamente pela sua pegada ecológica. Essas empresas são valorizadas pela preocupação que elas têm com o meio ambiente. Então, várias empresas falando em redução na emissão de CO2 até a emissão zero. Várias empresas trabalham na melhoria da qualidade da água e por aí vai. E isso vai fazendo com que essas empresas vão ganhando valor de mercado. Mas algumas dessas empresas, elas estão investindo em criptomoedas. Isso está gerando um conflito. Porque se ela tem uma preocupação ecológica, uma pegada ecológica, ela está investindo numa coisa que está trazendo problemas à natureza. E aí, como é que fica essa história? O melhor exemplo é o da Tesla. A Tesla, que se notabilizou por carros elétricos, emissão de carbono zero, etc., reservou 1,5 bilhão do seu patrimônio para investir em criptomoedas. O Elon Musk, que é o big boss da Tesla, alguns dizem que ele está bagunçando o mercado, que ele quer desestabilizar o mercado, porque ele está lançando uma moeda própria, o Dogecoin. Eu não entendo nada disso. Mas, independentemente dessa briga, se é uma briga de investidores ou não, a Tesla, hoje, ela está numa situação um tanto quanto sensível, porque se ela se valorizou em função da questão ecológica, ao mesmo tempo, quando ela investe em criptomoedas, o valor da sua empresa tende a cair. Bom, o lado legal dessa história, e que seja positivo, é que as empresas que têm pegadas ecológicas e que vão investir em criptomoedas, obrigatoriamente, elas vão investir em locais onde a fonte de energia é renovável. Aliás, essa é uma outra tendência. Essas fazendas começam a se colocar em locais onde se tem energia renovável, exatamente para reduzir a emissão de carbono. Não dá para separar duas coisas. Economia e ecologia. As duas começam com oikos, casa. É o cuidado com a casa. É cuidado com a economia, com como manter a casa viva sob o ponto de vista econômico. E o outro, ecologia, é como manter a casa viva sob o ponto de vista ambiental. Essas duas coisas têm que andar juntas, economia e ecologia. É isso aí, até a próxima semana.